Últimas notícias do São Paulo, dia agitado no mercado da bola. Jandrei de saída, Henrique Carmo também pode ser negociado. Volta da negociação com Juan Tressoldi e a lesão do Arboleda. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Jandrei não deve ser mais jogador do São Paulo. Informação que vai dada primeiro lá pelo Bruno Gilfruda e o Pedro Rocha lá no GE. E a gente vai trazer mais detalhes. O goleiro negocia um empréstimo com o Juventude até o término desta temporada. O São Paulo pagaria parte dos seus vencimentos e o clube de Caxias do Sul ficaria com a outra parte. O jogador foi uma indicação do técnico Thiago Carpini, que acabou de chegar lá no Juventude e gostaria de contar com um goleiro de sua confiança. As negociações estão caminhando muito bem, ainda não está totalmente fechado, mas estão em um bom andamento. Logo após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, a diretoria foi muito pressionada por diversos conselheiros que estavam pedindo a saída do goleiro. O São Paulo não tem condições de arcar hoje com uma rescisão contratual com o atleta, mas logo após, ali nas horas seguintes ali da eliminação, o próprio staff do jogador também já começou a trabalhar para uma saída. Foi encarada como um fim de ciclo toda essa situação entre Jandrei e São Paulo. O São Paulo, em um primeiro momento, não pretende ir ao mercado em busca de um novo jogador. A ideia seria dar oportunidades para Young e Leandro, os dois jogadores que são oriundos das categorias de base, mas é óbvio que o São Paulo também não descarta a possibilidade de ter algumas oportunidades no mercado para, quem sabe, aí reforçar esse setor, mas a prioridade seria subir o João Pedro, que é o goleiro das categorias de base que se destacou na Copinha deste ano, e aí sim depois você pode começar a analisar o mercado. Jandrei deixa o São Paulo com mais de 70 jogos com a camisa tricolor. Ele que, inclusive, não vê mais um clima benéfico para a sua carreira. A gente comentou mais cedo, né, sobre essa possibilidade de fim de ciclo que era melhor para todo mundo. E até o próprio staff do jogador entende que uma mudança de ares neste momento poderia ser benéfica. O Jandrei não chegou à marca de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele ficaria livre para poder jogar no Juventude nesta temporada. O Carpini está com a missão de tirar ali o Juventude da zona de rebaixamento, está no mercado em busca de novas contratações e fez essa indicação aí pelo goleiro São Paulino. Tem outro atleta do São Paulo que também foi uma sugestão do Carpini, mas ainda não soube desse nome. A qualquer momento, quando a gente descobrir, a gente vai trazer aqui. Mas as negociações andam bem em relação ao Jandrei, e a expectativa hoje é realmente de uma saída. Alguns detalhes ainda separam ali essa negociação, principalmente sobre a divisão dos salários em relação ao Jandrei, mas a expectativa é de um desfecho positivo. Todas as partes estão alinhadas ali para conseguir essa saída até o fim desta semana. Seja membro do canal para ter conteúdo exclusivo. Além de vídeos exclusivos para os membros do canal, também tem participações em lives de pré e pós-jogo. Além de tudo, tem o nosso grupo do WhatsApp, que hoje foi bem agitado, a gente levando muita informação para o São Paulo Futebol Clube e para os torcedores ali que são membros deste canal. Inclusive, eles souberam antes de todo mundo todas as informações aqui deste vídeo. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. São Paulo negocia o retorno do zagueiro Juan Tressoldi, informação dada primeiro lá pelo Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, e a gente vai destrinchar e falar um pouco mais sobre essa possibilidade. O São Paulo, já sabendo ali logo após a partida terminar contra o Atlético Paranaense, o São Paulo já sabia que a situação do Arboleda não era das mais com as perspectiva melhor. Ali já havia um entendimento ali de todo mundo que estava ali no vestiário, o presidente Júlio Casares, os diretores, vários deles viajaram para Curitiba, já meio que ficou ali um consenso de que realmente o São Paulo estava tendo uma lesão ali do Arboleda, e com isso já se iniciou contatos de maneira mais rápida para tentar a negociação de um novo zagueiro. E aí o São Paulo vê essa possibilidade do Juan Tressoldi como uma possibilidade real no mercado. O zagueiro está recuperado, ele fez todo o seu tratamento lá no CT do Grêmio, toda a sua recuperação, ele já estaria liberado para treinar normalmente com o grupo e já poder jogar ali os próximos jogos. Resta realmente só a parte dele de ritmo de jogo, seria somente ele pegar ritmo de jogo. E como o Arboleda se lesionou, o São Paulo correu ali no mercado e iniciou novamente as tratativas para o retorno do zagueiro. A ideia seria um empréstimo com opção de compra, não obrigação de compra, até o meio do ano que vem. O Sassuolo desta vez estaria mais propenso e disposto à negociação, lembrando que, de acordo com a nossa informação, as negociações anteriores, o Sassuolo já tinha liberado o zagueiro para o São Paulo e foi o próprio
próprio São Paulo que preferiu não dar seguimento nas conversas. Juan Tressoldi está livre no mercado aí para poder buscar um novo clube. Ele foi liberado para Sassuolo, chegou a receber várias sondagens de clubes do futebol brasileiro. Algumas equipes fizeram um contato inicial, mas ainda sem nenhuma proposta na mesa. O zagueiro gostava muito do São Paulo, né? Inclusive ele estava acompanhando aí vários jogos do São Paulo também, mesmo com a sua saída. Ele está aproveitando esse momento com a família e estaria disponível para um retorno ao São Paulo. O São Paulo entende que é um jogador que já está ambientado, que não demandaria essa adaptação e que poderia já rapidamente ser uma oportunidade interessante para o técnico Hernan Crespo já nas próximas partidas. Então o São Paulo, a tendência do São Paulo tentar fechar rapidamente aí essa negociação, porque o Arboleda não viaja para a Colômbia, então o São Paulo já teria aí a possibilidade de aproveitar o zagueiro Juan Tressoldi já para o confronto contra o Atlético Nacional na Copa Libertadores da América. Inclusive, né, acho que até tem a questão de registro e tudo, mas o São Paulo ainda não atualizou a lista da Libertadores da América, então poderia ainda utilizar, por exemplo, o Juan Tressoldi ali, se tudo der certo no bid e tudo, e conseguir a conclusão dessa negociação. O São Paulo já poderia aí conseguir a contratação do Juan Tressoldi. Se você gosta da possibilidade, deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Arboleda teve lesão confirmada na coxa. Já existia ali um consenso ali nos bastidores do clube de que era algo um pouquinho mais sério em relação ao Arboleda, que não eram somente dores. Ele sentiu essa contusão durante ali a partida contra o Atlético Paranaense ainda na primeira etapa, e aí no intervalo ele comunicou essas dores que ele estava sentindo, e aí a comissão técnica preferiu ali a saída do jogador. Até o próprio técnico Hernan Crespo falou na coletiva sobre essa contusão, que a pior notícia que ele teve não foi nem a eliminação, foi a lesão do Arboleda que se concretizou. Aí com isso o São Paulo correu ali para o mercado e está negociando a volta do zagueiro Juan Tressoldi. A possibilidade é real disso acontecer. A previsão de retorno do Arboleda é de 2 a 4 semanas, então ele pode ficar de fora aí, ele deve ficar de fora, né, em todo agosto, e aí a sua previsão de retorno seria ali para o início de setembro ou até, quiçá, né, até o meio ali de setembro. O zagueiro que estava sendo titular absoluto vinha jogando todas as partidas até na ideia inicial até do próprio técnico Hernan Crespo. Se o São Paulo tivesse conseguido uma vantagem um pouco maior no confronto de ida, a ideia seria poupar o Arboleda nesse confronto contra o Atlético Paranaense, mas como ele precisava do resultado, o treinador optou ali por mandar força máxima para tentar não correr riscos no mata-mata, só que aí no fim das contas, né, a expulsão acabou culminando aí na eliminação do São Paulo, condicionou bastante o jogo. E aí mesmo ali com a ideia do Arboleda ser titular contra o Atlético Paranaense, ali também mudou-se a perspectiva para o Arboleda folgar contra o Vitória, até porque ele vinha de uma sequência, ele foi um dos poucos jogadores que não teve descanso, já que o Sabino é reserva, o Ferrarese ficou suspenso contra o Atlético Paranaense na ida e o Alan Franco ficou suspenso contra o Internacional. Então a ideia seria justamente dar esse descanso para o Arboleda, mas foi tarde demais, ele teve essa lesão confirmada e agora vai ficar de fora aí do São Paulo. Não joga contra o Vitória, contra o Atlético Nacional, não joga os dois jogos, né? Será desfalque em todas as oitavas de final da Copa Libertadores, já iniciou o seu tratamento no Refis Plus, e aí agora a gente torce para que o Arboleda volte o mais rápido possível e que possa ajudar o São Paulo Futebol Clube. Então, só recapitulando, Arboleda de fora de 2 a 4 semanas, vamos torcer mesmo para que fique nessas 2 semanas, para que ele volte o mais rápido possível. O São Paulo que precisa de um zagueiro e por conta disso está correndo aí para buscar a contratação do zagueiro Juan Tressoldi, que está livre, entre aspas, no mercado. O Sassuolo topa um novo empréstimo do jogador. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, quer comida afetiva, saudável, de qualidade, com preço justo? Manda cá! A Manda Cá, que é a parceira do nosso canal, aqui embaixo na descrição tem um link para você realizar o seu pedido. Se você fazer o seu pedido até às 5h30, no dia útil, ele chega no mesmo dia. E ainda a gente tem o nosso cupom de desconto Alexander, você digita lá só meu nome, Alexander, você vai ganhar 15% de desconto mais frete grátis. Então aí você já pode começar a sua alimentação de maneira saudável e gostosa. O link está aqui embaixo na descrição, assim como o da Ola Esportes para você que quer assistir todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. Bora fechar o vídeo de hoje? Henrique Carmo tem negociações bem avançadas para deixar o São Paulo e se tornar reforço do PSV.
A proposta inicial do PSV foi de um empréstimo de 18 meses, pagando 1 milhão de euros e depois ali a opção de compra sendo de 6 milhões de euros. Só que aí o São Paulo está batendo o pé e quer a negociação em 8 milhões de euros e a sinalização do PSV foi positiva para que essa oferta seja remanejada. Nos próximos dias, os holandeses devem enviar uma contraproposta ao São Paulo e há um otimismo para fechar essa negociação. Hoje o São Paulo é dono de 90% dos direitos do jogador, do atacante, que não vem tendo tanto espaço com o técnico Hernan Crespo, ele sequer teve minutagem com o novo treinador. Na reta final do Zubeldia ele estava começando a ter ali espaço. O São Paulo tem 90% dos seus direitos e a ideia seria negociar, em definitivo depois, 70% do jogador e aí o São Paulo ficaria com 20% dos seus direitos visando já uma venda futura, os outros 10% está com ele e seu empresário. As negociações estão caminhando muito bem, a tendência é de uma resolução nas próximas horas. São Paulo aguarda só a confirmação dessa proposta ser enviada para ter o aceite. O São Paulo entende que o Henrique Carmo é um jogador promissor, mas que o São Paulo precisa de caixa neste momento. O São Paulo, e ainda não será o Henrique Carmo nesse caso, o São Paulo precisa negociar pelo menos mais um ou dois atletas, não só por conta da eliminação da Copa do Brasil, o que também é um agravante, mas porque também já precisa ali para solucionar algumas questões financeiras nesse segundo semestre. A expectativa é do Henrique Carmo ainda ser relacionado para a partida contra o Vitória, a não ser que essa oferta chegue ali na sexta-feira, no mais tardar sábado de manhã, e o São Paulo encaminha essa negociação, mas a expectativa é de na segunda-feira, no mais tardar na terça, o São Paulo já feche essa negociação com o Henrique Carmo, e o Henrique Carmo, que teve pouco espaço no elenco profissional, já se tornaria reforço do PSV para a próxima temporada europeia. Você acha que o Henrique Carmo deveria ter mais oportunidades? Deixa aqui nos comentários. Conto também com o seu like, com o seu hype e inscreva-se no canal para você ter conteúdo diário. São 2 vídeos aqui por dia no nosso canal, além das lives. Mais tarde, a partir das 7 horas, falaremos bastante sobre todas essas possibilidades, saídas e possíveis contratações do Tricolor. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!